Iludidos pelo acaso. Capítulo 6. Obliquidade e assimetria. A mediana não é a mensagem. O escritor e cientista Stephen Jay Gould, que em dada época foi um modelo para mim, recebeu, certa vez, um diagnóstico de que tinha uma forma fatal de câncer na mucosa do estômago. A primeira informação que obteve sobre a probabilidade de se salvar foi de que a sobrevivência mediana era de aproximadamente 8 meses, dado que ele achou semelhante à exortação do profeta Isaías ao rei Ezequiel para pôr sua casa em ordem como preparação para a morte. Bem, um diagnóstico médico, sobretudo de alguma gravidade, pode motivar as pessoas a fazer uma pesquisa intensa. Particularmente no caso de escritores prolíficos como Gould, que necessitava de mais tempo para completar alguns projetos. A pesquisa feita por ele revelou uma história bem diferente em relação à que lhe haviam fornecido. O principal era que a sobrevivência esperada era consideravelmente mais alta do que 8 meses. Ele percebeu que valor esperado e mediana não significam a mesma coisa. Mediana significa que aproximadamente 50% das pessoas morrem em menos de 8 meses e que 50% sobrevivem por mais tempo, mas os do segundo grupo viviam por consideravelmente mais tempo, em geral como uma pessoa comum, chegando aos 73 ou 74 anos, ou perto disso, previstos pelas tabelas das companhias de seguro. Há assimetria, as mortes ocorrem logo no começo, ou então se vive por muito tempo. Sempre que há assimetria nos resultados, o valor médio de sobrevivência não tem nada a ver com a sobrevivência mediana. Isso levou Gould, que esboçou o então conceito de obliquidade, a escrever seu artigo A Mediana Não é a Mensagem, profundamente sincero. Sua tese é de que o conceito de mediana usado na pesquisa médica não caracteriza uma distribuição de frequência. Vou simplificar a tese de Gould, introduzindo o conceito de média, também chamada expectativa, por meio de um exemplo menos mórbido, o do jogo. Vou apresentar um exemplo tanto de probabilidades assimétricas quanto de resultados assimétricos para explicar o problema. Probabilidades assimétricas quer dizer que elas não são de 50% para cada evento, mas que a probabilidade de um lado é maior do que a probabilidade do outro. Resultados assimétricos. Resultados assimétricos quer dizer que os desfechos não são iguais. Suponha que eu desenvolva uma estratégia de jogo em que tenho 999 chances em 1000 de ganhar $1, evento A, e uma chance em 1000 de perder $10.000, evento B. Minha expectativa é uma perda de perto de $9, obtida multiplicando-se as probabilidades pelos resultados correspondentes. A frequência ou probabilidade da perda em si e por si mesma é totalmente irrelevante. É preciso avaliá-la em conexão com a magnitude do resultado. Aqui, A é muito mais provável do que B. A maior probabilidade é de ganhar dinheiro apostando em A, mas essa não é uma boa ideia. A questão é bastante comum e elementar. Pode ser compreendida por qualquer um que faz uma aposta simples. Contudo, tenho lutado toda a minha vida com gente que trabalha no mercado financeiro e que não parece internalizá-la. Não estou falando de novatos. Estou falando de gente com diplomas de pós-graduação, mesmo que MBA, que não consegue chegar a um acordo sobre a diferença. Como as pessoas não percebem isso? Por que confundem probabilidade com expectativa? Isto é, probabilidade e probabilidade multiplicada pelo resultado. Isso ocorre principalmente porque grande parte da educação escolar vem de exemplos em ambientes simétricos, como o lançamento de uma moeda no ar, em que essa diferença não tem importância. De fato, a chamada curva do sino, a qual parece ter encontrado o uso universal na sociedade, é inteiramente simétrica. Falaremos mais disso adiante. Zoologia do touro e do urso. A imprensa em geral nos inunda de conceitos tais como touro e urso, que se referem ao efeito de preços mais altos, os touros, ou mais baixos, o urso, nos mercados financeiros. Mas também vemos pessoas dizerem: eu estou touro em Johnny, ou eu estou urso naquele cara ou naquela coisa, para denotar a crença na probabilidade de alguém subir na vida. Preciso dizer que as ideias de touro e urso são com frequência palavras ocas, sem qualquer aplicação no mundo do acaso, particularmente se um mundo assim como o nosso apresenta resultados assimétricos.
Quando estava trabalhando no escritório em Nova York de uma grande firma de investimentos, eu era submetido de vez em quando a reuniões de caráter semanal, mortificantes, que congregavam a maior parte dos profissionais da sala de corretagem na cidade. Não escondo o fato de que não gostava delas, e não apenas porque me faziam perder um tempo que eu podia passar na academia de ginástica. Embora as reuniões incluíssem traders, isto é, pessoas que eram avaliadas por seu desempenho numérico, elas eram principalmente um fórum para o pessoal de vendas, capaz de encantar os clientes, e a categoria de apresentadores chamados de economistas ou estrategistas de Wall Street, que faziam pronunciamentos sobre o destino dos mercados, mas não se envolviam em qualquer forma de risco, tendo assim seu sucesso dependente da retórica, e não baseado em fatos testados. Durante a discussão, as pessoas deviam apresentar suas opiniões sobre a situação do mundo. Para mim, aquilo era pura poluição intelectual. Todos tinham uma história, uma teoria e ideias a compartilhar com os outros. Não gosto de gente que, tendo pesquisado bastante na biblioteca, pensa que tem uma visão bem original e perspicaz sobre determinado assunto. Mas respeito gente com uma mente científica, como meu amigo Stan Jonas, que se sentia compelido a passar as noites lendo profusamente sobre determinado assunto e tentando imaginar o que havia sido feito por outros a respeito daquela questão antes de emitir uma opinião. O leitor ouviria a opinião de um médico que não lê publicações médicas? Devo confessar que minha melhor estratégia para dissipar o tédio e a alergia a trivialidades ditas com confiança era falar o máximo que pudesse, evitando ouvir respostas e tentando resolver equações de cabeça. Falar muito me ajudava a clarear a mente, e com um pouquinho de sorte eu não receberia convites para voltar. Isto é, não era forçado a comparecer à reunião da semana seguinte. Certa vez me pediram, numa dessas reuniões, para expressar meu ponto de vista sobre o mercado de ações. Declarei, sem a menor ostentação, que achava que havia uma alta probabilidade de ligeira alta na semana seguinte. Qual era a probabilidade? Cerca de 70%. Claro que aquela era uma opinião forte. Então alguém interrompeu. Mas Nassim, você acabou de se gabar de ter vendido a descoberto uma grande quantidade de futuros SP500, apostando que o mercado cairia. O que o fez mudar de ideia? Não mudei de ideia. Tenho muita fé da minha aposta. Na verdade, agora quero vender ainda mais. Os outros que estavam na sala ficaram completamente confusos. Você é touro ou urso? Perguntou-me um estrategista. Respondi que eu não conseguia entender aquelas palavras fora do contexto puramente zoológico. Exatamente como ocorria com os eventos A e B no exemplo precedente, minha opinião era de que o mercado tinha mais probabilidade de subir, mas que era preferível vender, porque se caísse eu perderia muito. Subitamente, os poucos traders na sala entenderam minha opinião e começaram a emitir opiniões semelhantes, e eu não fui forçado a voltar para a próxima reunião. Vamos admitir que o leitor compartilhe da minha opinião, que o mercado na próxima semana tenha uma probabilidade de 70% de subir e de 30% de cair. Entretanto, digamos que ele fosse subir 1% na média, enquanto fosse cair uma média de 10%. O que faria o leitor? Seria touro ou urso? Assim, touro e urso são termos usados por pessoas que não se envolvem na prática da incerteza, como os comentaristas de televisão, ou que não têm experiência em lidar com o risco. É uma pena que os investidores e homens de negócios não sejam pagos em probabilidades, mas em dólares. Portanto, não é a probabilidade de um evento que interessa, mas quanto é ganho no momento do evento. A frequência do lucro é irrelevante, é a magnitude do resultado que conta. É um fato puramente contábil que, à parte os comentaristas, poucas pessoas levam para casa um cheque que dependeu de quantas vezes estavam certas ou erradas. Essa categoria inclui os estrategistas-chefes dos principais bancos de investimento que o público pode observar na televisão, que não são em nada melhores que os apresentadores. Eles são famosos, parecem falar coisas razoáveis, jogam bem com números, mas funcionalmente estão ali para divertir, pois, para que suas previsões tivessem alguma validade, necessitariam de uma estrutura estatística de testes. Sua fama não vem do resultado de um teste sofisticado, mas do resultado de suas habilidades de apresentador. O filho insolente de 29 anos. À parte a necessidade de distração nessas reuniões superficiais, tenho resistido a dar dicas sobre o mercado como trader,
o que tem causado certa tensão entre alguns amigos e parentes. Um dia, um amigo de meu pai, do tipo rico e ousado, telefonou-me durante uma visita que fez a Nova York. Para colocar na mesa os elementos da ordem de precedência, ele foi logo me dizendo ao telefone que tinha vindo no Concorde, com um comentário depreciativo sobre esse meio de transporte. Ele queria que eu lhe desse minha opinião sobre diversos mercados financeiros. Eu não tinha opinião a respeito, não pretendia fazer nenhum esforço para formular uma e não estava nem de longe interessado no assunto. O cavalheiro ficou me alugando com perguntas sobre o estado das economias e os bancos centrais europeus. Eram perguntas precisas, sem dúvida objetivando comparar minha opinião com a de algum especialista que cuidava de sua conta em uma das grandes firmas de investimento de Nova York. Deixei claro que não tinha nenhuma dica, e não pareci preocupado com aquilo. Não estava interessado em mercados. E não fazia previsões. Eu lhe expliquei algumas das minhas ideias sobre a estrutura do acaso e a verificabilidade dos pregões dos mercados. Mas o homem queria uma declaração mais precisa de como se comportariam os mercados de títulos europeus quando chegasse o Natal. Ele ficou com a impressão de que eu estava de brincadeira. O tal amigo ousado e rico telefonou para ele com a seguinte queixa: quando faço a um advogado uma pergunta sobre assuntos legais, ele me responde com cortesia e precisão. Quando faço a um médico uma pergunta sobre medicina, ele me dá sua opinião. Nenhum especialista jamais me faltou com respeito. Mas seu filho insolente e presunçoso de 29 anos fica bancando a prima dona e se recusa a me responder sobre a tendência do mercado. Eventos raros. A melhor descrição de uma vida inteira de negócios no mercado, a minha, seria apostas oblíquas, isto é, tirar proveito dos eventos raros, que tendem a não se repetir com frequência e, consequentemente, apresentam um grande lucro. Tento ganhar dinheiro com pouca frequência, a menor possível, apenas porque acredito que os eventos raros não são devidamente levados em conta e que, quanto mais raro o evento, mais subavaliado é em termos de preço. Além do meu próprio empiricismo, acredito que o aspecto contraintuitivo do negócio e o fato de que nosso aparato emocional não o comporta me dá algum tipo de vantagem. Por que esses eventos são subavaliados? Por causa de uma tendência psicológica. As pessoas à minha volta na carreira concentravam-se demais em decorar toda a segunda sessão do Wall Street Journal durante viagens de trem para poder refletir adequadamente sobre os atributos dos eventos raros. Ou talvez assistissem a gurus demais na televisão, ou gastassem muito tempo aprimorando seus Palm Pilots. Até mesmo alguns veteranos experientes parecem não absorver a ideia de que a frequência não tem importância. Jim Rogers, um lendário investidor, fez a seguinte declaração: abre aspas, não compro opções. Fazer isso é pedir para ir parar em um pensionato. Alguém fez um estudo para a SEC e descobriu que 90% de todas as opções expiram como perdas. Bem, pensei que, se 90% de todas as posições compradas em opções no longo prazo perdem dinheiro, isso significa que 90% de todas as posições vendidas em opções ganham dinheiro. Se eu quiser usar opções para ser urso, vendo opções de compra. Fecha aspas. Parece claro que o dado estatístico de que 90% de todas as posições montadas em opções perdem dinheiro não tem sentido se não levarmos em conta quanto dinheiro é ganho, na média, nos 10% restantes. Se apostarmos 50 vezes na média quando a opção é em dinheiro, então posso com segurança declarar que comprar opções é pedir para ir parar num palácio, em vez de num pensionato. O Sr. Jim Rogers parece ter ido muito longe na vida para alguém que não distingue probabilidade e expectativa. Estranhamente, ele era parceiro de George Soros, um homem complexo que prosperou com eventos raros, de quem falaremos mais adiante. Um desses eventos raros foi a crise do mercado de ações em 1987, que me fez ganhar dinheiro como trader e me permitiu o luxo de me envolver em todo tipo de erudição. Nero, da Casa Pequena no capítulo 1, tem como objetivo se safar do atoleiro, evitando se expor aos eventos raros. Uma abordagem extremamente defensiva. Sou muito mais agressivo do que ele e dou um passo adiante. Organizei minha carreira e meus negócios de tal forma que fui capaz de tirar proveito dos eventos raros. Em outras palavras, tenho como objetivo lucrar com eles, por meio de minhas apostas assimétricas.
Simetria e ciência. Na maior parte das disciplinas, essa simetria não tem importância. Infelizmente, as técnicas empregadas em finanças são com frequência importadas de outras áreas. As finanças ainda são uma disciplina jovem, por certo, ainda não é uma ciência. As pessoas na maioria dos campos fora das finanças não têm o problema de eliminar os valores extremos de sua amostragem quando a diferença do produto entre diversos resultados não é significativa, o que é geralmente o caso na educação e na medicina. Um professor que calcula a média das notas de seus alunos descarta a mais alta e a mais baixa, que ele chamaria de caudas, e faz a média das restantes sem que isso seja considerado uma prática imprópria. Os meteorologistas, aliás, fazem o mesmo com as temperaturas extremas. Uma ocorrência inusitada poderia desviar o resultado geral, embora, como veremos, isso possa ser um erro na previsão das propriedades futuras da calota de gelo. Assim, quem lida com as finanças pega emprestada a técnica e ignora os eventos infrequentes, não percebendo que o efeito de um pode levar uma companhia à falência. Muitos cientistas do mundo físico estão também sujeitos a esse tipo de tolice, interpretando erroneamente as estatísticas. Um exemplo flagrante é o debate sobre o aquecimento global. Muitos não perceberam o aquecimento nos seus primeiros estágios, pois retiraram de suas amostragens os picos de temperatura, acreditando que não tinham probabilidade de ocorrer novamente. Pode ser uma boa ideia extirpar os extremos quando calculamos as temperaturas médias para o programa de férias, mas a coisa não funciona quando estudamos as propriedades físicas do tempo atmosférico. Esses cientistas ignoraram de início o fato de que aqueles picos, embora raros, tinham o efeito de fazer crescer desproporcionalmente o derretimento cumulativo da calota de gelo. Exatamente como em finanças, um evento que traz grandes consequências, mesmo raro, não pode ser ignorado. Quase todo mundo está acima da média. Jim Rogers não é a única pessoa que comete o erro de confundir média e mediana. Para ser justo com ele, algumas pessoas que vivem de suas ideias, como o famoso filósofo Robert Nozick, cometeram versões desse mesmo erro. Em seu livro A Natureza da Racionalidade, ele apresenta como é típico dos filósofos argumentos evolutivos amadores e escreve que não mais de 50% dos indivíduos podem ser mais saudáveis que a média. É claro que mais de 50% dos indivíduos podem ser mais saudáveis que a média. Suponha que você tem um número bem pequeno de pessoas muito pobres e o resto na faixa da classe média. A média vai ser mais baixa que a mediana. Pegue uma população de 10 pessoas, 9 delas com renda de $30.000 e uma com renda de 1.000. A média vai ser $27.100 e 9 de 10 pessoas vão estar acima da média. A figura 6.1 mostra uma série de pontos com um nível inicial WO e terminando em W1. Também pode-se ver como o desempenho, hipotético ou realizado, da sua estratégia de trading favorita, o registro de desempenho de um gerente de investimentos, o preço de um metro quadrado de um palazzo na Florença renascentista, a série de preços do mercado de ações da Mongólia ou a diferença entre os mercados americanos e o mongol. É composto de dado número de observações sequenciais, W1, W2, etc., ordenadas de tal modo que a da direita vem depois daquela da esquerda. Se estivéssemos lidando com um mundo determinístico, isto é, desprovido do acaso, e tivéssemos certeza do que aconteceria, as coisas seriam bem fáceis. O padrão das séries forneceria informações consideráveis e previsíveis. Seria possível dizer com precisão o que aconteceria em certo dia no futuro, daqui a um ano, talvez daqui a uma década. Não precisaríamos nem mesmo de um estatístico. Bastaria um engenheiro de segunda categoria. Esse engenheiro não precisaria nem mesmo ter um diploma moderno. Um aluno de Laplace do século XIX seria capaz de resolver as equações, chamadas de equações diferenciais ou equações do movimento, pois estamos estudando a dinâmica de uma entidade cuja posição depende do tempo. Se estivéssemos lidando com um mundo em que o acaso estivesse mapeado, também seria mais fácil, dado que há um campo inteiro criado para tal, chamado econometria ou análise das séries temporais. Seria só chamar um econometrista simpático. Minha experiência com econometristas é que eles geralmente são educados e amistosos com outros profissionais. Ele entraria com os dados no software e daria um diagnóstico.
dizendo se vale a pena investir com um trader que tem certa ficha de resultados ou se é melhor ir atrás de determinada estratégia de investimentos. Você poderia até mesmo comprar a versão para estudantes do software do econometrista por menos de $999 e instalá-la em seu computador em um fim de semana de chuva. Mas não temos certeza se o mundo em que vivemos é bem mapeado. Veremos que a avaliação derivada da análise desses atributos passados pode, de vez em quando, ser importante. Contudo, também pode ser destituída de sentido e pode, ocasionalmente, enganá-lo e levá-lo na direção oposta. Às vezes, os dados do mercado se transformam numa simples armadilha. Eles mostram a você o oposto de sua natureza, simplesmente para fazer com que invista em papéis ou gerencie mal seus riscos. Moedas que exibem a maior estabilidade histórica, por exemplo, são as mais inclinadas a crises. Isso foi descoberto, de modo amargo, no verão de 1997, pelos investidores que preferiam a segurança das moedas estáveis da Malásia, Indonésia e Tailândia. Elas eram atreladas ao dólar, de modo a não ter volatilidade, até suas súbitas, agudas e brutais desvalorizações. Podemos ser severos demais ou frouxos demais ao aceitar informações do passado como predição do futuro. Como cético, rejeito terminantemente as séries temporais do passado como indicação de desempenho futuro. Preciso de muito mais dados. Minha principal razão para isso é o evento raro, mas tenho muitas outras. Aparentemente, essa minha assertiva parece contradizer discussões anteriores, nas quais culpo gente por não ter aprendido com a história. O problema é que absorvemos demais coisas da nossa história recente, superficial, com declarações do tipo "isso nunca aconteceu antes", mas não da história em geral. Coisas que nunca ocorreram em uma área tendem eventualmente a ocorrer. Em outras palavras, a história nos ensina que coisas que nunca aconteceram de fato acontecem. Ela pode nos ensinar muito fora das séries temporais estreitamente definidas. Quanto mais amplo o olhar, melhor é a lição. Em outras palavras, a história nos ensina a evitar o estigma do empirismo ingênuo, que consiste em aprender de fatos históricos casuais. A falácia do evento raro, a mãe de todas as decepções. O evento raro, devido à sua natureza dissimulada, pode tomar uma série de formas. Foi observado pela primeira vez no México, onde é chamado pelos acadêmicos de problema do peso. Os econometristas ficaram intrigados pelo comportamento das variáveis econômicas mexicanas durante a década de 1980. O suprimento de dinheiro, as taxas de juros e uma medida similar de pequena relevância para a história mostraram certo comportamento errático, frustrando muitos dos esforços para construir o modelo. Esses indicadores ficavam oscilando entre períodos de estabilidade e rápidas explosões de turbulência, sem aviso. Generalizando, comecei chamando de evento raro qualquer comportamento em que a ideia de cuidado com águas calmas pudesse se aplicar. A sabedoria popular muitas vezes nos previne contra o velho vizinho que parece permanecer obsequioso e reservado, o modelo de excelente cidadão, até que você vê o retrato dele num jornal de âmbito nacional como um assassino tresloucado que partiu para uma série de atos violentos. Antes, não se sabia que tivesse cometido nenhuma contravenção. Não havia meio de predizer que uma pessoa tão agradável tivesse tal comportamento patológico. Associo os eventos raros a qualquer má compreensão dos riscos que se originam de uma interpretação estreita de séries temporais passadas. Os eventos raros são sempre inesperados. De outro modo, não ocorreriam. O exemplo típico é o que se segue. Você investe em um hedge fund de resultados estáveis e nenhuma volatilidade, até que um dia recebe uma carta começando com um evento imprevisto e inesperado, considerado uma ocorrência rara. Mas eventos raros existem precisamente porque são inesperados. São em geral causados por pânico. Estes próprios, resultado de liquidações. Todos os investidores correndo para a porta ao mesmo tempo, livrando-se de tudo o que puderem o mais rápido possível. Se o gestor do fundo ou o trader esperassem a ocorrência, não teriam investido naquilo, e o evento raro nunca teria ocorrido. O evento raro não é limitado a um papel do mercado. Pode afetar facilmente o desempenho de toda uma carteira de investimentos. Por exemplo, muitos traders se envolvem na compra de papéis hipotecários e os protegem para afastar os riscos e eliminar a volatilidade.
esperando obter lucros além dos que conseguiriam com títulos públicos, que são usados como o balizamento do lucro mínimo esperado em qualquer investimento. Eles usam programas de computador e conseguem assistência significativa de PhDs em matemática aplicada, astrofísica, física das partículas, engenharia elétrica, dinâmica dos fluidos e, às vezes, embora raramente, de simples PhDs em finanças. Uma carteira assim apresenta resultados estáveis durante longos períodos. Então, subitamente, como que por acidente, não acredito em acidentes, a carteira perde 40% de seu valor, quando se esperava, na pior das hipóteses, uma queda de 4%. Você chama o gestor para expressar sua raiva e ouve que não foi culpa dele, mas, de alguma forma, o relacionamento mudou de maneira dramática. Ele mostrará a você que os fundos semelhantes experimentaram os mesmos problemas. Lembre que alguns economistas chamam o evento raro de problema do peso. Essa designação não parece ser um estereótipo mal aplicado. As coisas não melhoraram com a moeda do vizinho ao sul dos Estados Unidos, senão no início da década de 1980. Longos períodos de estabilidade levaram hordas de traders de moedas de bancos e de operadores de hedge fund às águas calmas dos pesos mexicanos. Eles gostam de ter a moeda por causa dos altos juros que ela proporcionava, então, inesperadamente, explodem. Perdem dinheiro dos investidores, perdem o próprio emprego e mudam de carreira. Depois estabelece-se um novo período de estabilidade. Novos traders de moedas aparecem, sem lembrança do evento. Eles correm para o peso mexicano e a história se repete. É estranho que a maioria dos instrumentos financeiros de renda fixa apresente eventos raros. Na primavera de 1998, passei 2 horas explicando a um então importante operador de hedge fund o conceito do problema do peso. Esbaldei-me explicando-lhe que a ideia era comum a toda forma de investimento que se baseie numa interpretação ingênua da volatilidade das séries temporais passadas. A resposta foi: você tem toda a razão. Não toco em peso mexicano, só investimos em rublo russo. Ele explodiu poucos meses depois. Até então, o rublo russo tinha taxas de juros atraentes, convidativas para os gananciosos de todos os tipos. Ele e outros que tinham investimentos em rublos perderam perto de 97% de seu dinheiro durante o verão de 1998. Vimos no capítulo 3 que o dentista não gosta de volatilidade, porque produz uma alta incidência de pontadas negativas. Quanto mais de perto ele observa seu desempenho, mais dores experimenta devido a maior variabilidade em uma resolução maior. Consequentemente, investidores, por motivos emocionais apenas, serão atraídos por estratégias que experimentam raras, porém grandes variações. É varrer o acaso para debaixo do tapete. Psicólogos descobriram recentemente que as pessoas tendem a ser mais sensíveis à presença ou à ausência de determinado estímulo que à sua magnitude. Isso implica que uma perda é sentida primeiro apenas como uma perda, com maiores implicações depois. O mesmo acontece com os lucros. O agente prefere que o número de perdas seja baixo e que o número de ganhos seja alto, em vez de otimizar o desempenho total. Podemos examinar outros aspectos do problema. Pense em alguém envolvido numa pesquisa científica. Dia após dia, vai se lançar a dissecação de camundongos no seu laboratório, desconectado do mundo. Ele pode tentar e tentar por anos, sem conseguir nenhum resultado com seu trabalho. Sua cara metade pode perder a paciência com o perdedor que vem para casa toda a noite, cheirando a urina de camundongo, até que, bingo, um dia ele aparece com o resultado. Alguém observando a série temporal de sua ocupação não veria absolutamente nenhum ganho, embora cada dia o deixasse mais perto em probabilidade de obter um resultado. A mesma coisa com as editoras. Elas podem publicar livros comuns atrás de livros comuns, sem que o modelo de seu negócio sofra a mais leve contestação se uma vez em cada década tiver um best-seller como Harry Potter, desde que, é claro, publiquem trabalhos de alta qualidade, que tenham uma pequena probabilidade de atrair público. Um economista interessante, Art Devany, consegue aplicar essas ideias em 2 campos, a indústria cinematográfica e a saúde e o estilo de vida dele próprio. Devany descobriu as propriedades assimétricas dos lucros de filmes e as levou a outro nível. O tipo selvagem de incerteza não mensurável que discutimos no capítulo 10.
O que também é interessante é que ele descobriu que somos feitos para experimentar uma atividade física extremamente assimétrica. Caçadores-coletores tinham momentos de ócio, seguidos por explosões de intenso gasto energético. Aos 65 anos, Art tem o corpo de um homem com metade da sua idade. Nos mercados de capitais, há uma categoria de traders que tem eventos raros ao inverso, para quem a volatilidade é, com frequência, portadora de boas notícias. Esses traders perdem dinheiro com regularidade, mas em pequenas quantias, e fazem dinheiro raramente, mas em grandes quantidades. Eu os chamo de caçadores de crises. Sou feliz em ser um deles. Por que os estatísticos não detectam eventos raros? Para o leigo, a estatística pode parecer bastante complexa, mas o conceito que é usado hoje é tão simples que um amigo matemático francês só a chamava depreciativamente de cozinha. Ela se baseia em uma única ideia. Quanto mais informação você tiver, maior confiança tem no resultado. Agora o problema. O quanto de mais informação? O método estatístico comum se baseia no constante aumento do nível de confiança em proporção não linear para o número de observações, isto é, para um aumento de n vezes no tamanho da amostra, aumentamos nosso conhecimento em um número que é a raiz quadrada de n. Suponhamos que eu esteja tirando bolas de uma urna que contém bolas vermelhas e pretas. Meu nível de confiança quanto à proporção relativa de bolas vermelhas e pretas, depois de 20 retiradas, não é 2 vezes o que tenho depois de 10 retiradas. É de 20 multiplicado pela raiz quadrada de 2, que é 1,41. Quando a estatística se torna complicada e não nos ajuda, temos distribuições que não são simétricas, como a da urna acima. Se há uma pequena probabilidade de encontrar uma bola vermelha em uma urna dominada por bolas pretas, então nosso conhecimento sobre a ausência de bolas vermelhas aumentará muito vagarosamente, mais vagarosamente do que a raiz quadrada esperada de uma taxa n. No entanto, nosso conhecimento sobre a presença de bolas vermelhas aumentará violentamente a partir do momento em que encontrarmos uma. Essa assimetria no conhecimento não é trivial, é fundamental neste livro. Um problema filosófico central para pessoas como Hume e Karl Popper. Falarei sobre isso adiante. Para avaliar o desempenho de um investidor, precisamos de técnicas astutas e menos intuitivas, ou talvez tenhamos que limitar nossas avaliações a situações em que nosso julgamento independe da frequência desses eventos. Uma criança perversa substitui as bolas pretas. Mas há notícias ainda piores. Em alguns casos, se a incidência de bolas vermelhas é, em si mesma, distribuída aleatoriamente, nunca viremos a saber a composição da urna. Isso é chamado de problema da estacionalidade. Pense numa urna que é furada no fundo. Enquanto vou tirando amostras dela, sem que eu saiba, uma criança perversa acrescenta bolas de uma cor ou de outra. Minha conclusão, então, se torna sem significado. Posso concluir que as bolas vermelhas representam 50% da urna. Então, a criança perversa, me ouvindo, substitui rapidamente todas as bolas vermelhas por pretas. Isso torna precário grande parte do conhecimento que obtemos por meio da estatística. Um evento bem parecido ocorre no mercado. Tomamos o passado como uma amostragem única e homogênea, e acreditamos que aumentamos consideravelmente nosso conhecimento do futuro a partir da observação da amostragem do passado. Mas e se crianças malvadas estiverem mudando a composição da urna? Em outras palavras, o que acontecerá se tudo mudar? Tenho estudado e praticado econometria por mais da metade da minha vida, desde meus 19 anos, tanto em sala de aula quanto na atividade de trader. A ciência da econometria consiste na aplicação da estatística a amostragens tiradas em diferentes períodos, que chamamos de séries temporais. Ela se baseia no estudo de séries temporais de variáveis econômicas, dados e outros assuntos. No começo, quando não sabia praticamente nada, isto é, até menos do que hoje, eu ficava imaginando se as séries temporais que refletiam as atividades de pessoas já mortas ou aposentadas deveriam ser levadas em conta para prever o futuro. Os econometristas que sabiam bem mais do que eu acerca de tais questões não se faziam perguntas desse tipo. Isso indicava que, com toda a probabilidade, era uma pergunta idiota. Um proeminente economista, Hachem Pesaran,
respondeu a uma questão semelhante, recomendando fazer mais e melhor econometria. Agora estou convencido de que a maior parte da econometria é inútil. Grande parte do que os estatísticos financeiros sabem talvez não valha a pena saber. Isso porque uma soma de zeros, ainda que repetida 1 bilhão de vezes, continua sendo zero. Da mesma forma, uma acumulação de pesquisas e avanços na complexidade levará a nada se não há um terreno firme debaixo dela. Estudar os mercados europeus da década de 1990 será certamente de grande valia para um historiador, mas que tipo de inferência podemos tirar agora, quando a estrutura das instituições e dos mercados mudou tanto? Observe que o economista Robert Lucas desferiu um golpe na econometria argumentando que, se as pessoas fossem racionais, isso faria com que elaborassem padrões previsíveis do passado e os adaptassem, de modo que a informação passada seria completamente inútil para prever o futuro. O argumento, formulado de maneira bem matemática, rendeu-lhe o prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. Somos humanos e agimos de acordo com nosso conhecimento, que integra dados passados. Posso traduzir essa questão com a analogia que se segue. Se traders racionais detectam um padrão de ações subindo às segundas-feiras, então, assim que esse padrão se torna detectável, seria anulado pelas pessoas comprando na sexta-feira, em antecipação a tal efeito. Não há propósito em procurar padrões que estão disponíveis para todo mundo que tenha uma conta junto a uma corretora. Uma vez detectados, eles serão anulados. De alguma forma, o que veio a ser conhecido como Crítica Lucas não foi levado adiante pelos cientistas. Acreditava-se piamente que os sucessos científicos da Revolução Industrial poderiam ser transportados para as ciências sociais, em particular com movimentos como o marxista. A pseudociência se apresentou com um conjunto de idealistas imbecis que tentavam criar uma sociedade feita sob medida, cuja epítome é o planejador central. A economia era a candidata mais provável para tal uso da ciência. É possível disfarçar o charlatanismo sob o peso de equações e sair ileso, sem experimentos controlados. Bem, o espírito desses métodos, denominado de cientificismo por seus detratores como eu, foi além do marxismo, indo parar na disciplina das finanças, quando uns poucos técnicos pensaram que seu conhecimento matemático poderia levá-los a entender os mercados. A prática de engenharia financeira surgiu com enormes doses de pseudociência. Os que praticavam tais métodos mediam os riscos com a ferramenta da história para uma indicação do futuro. Diremos apenas a essa altura que a mera possibilidade de que as distribuições não sejam estacionárias já faz com que todo o conceito se transforme em um erro caro, e talvez muito caro. Isso nos leva a uma questão mais fundamental, o problema da indução, que abordarei no capítulo a seguir.